Vamos, a gente faz uma oração e começa, e aí o pessoal vai entrando. Tá. Com certeza o pessoal já vai chegando. Tá bom. Então vamos fazer uma oração para que a gente possa começar então o nosso estudo. Quero agradecer a presença dos irmãos, e o capítulo que me caiu aqui na nossa ordem foi o capítulo 11, Inspirando a Criatividade no Lar. E vamos ver se a gente consegue tirar algo aqui de proveitoso à luz da palavra de Deus nesse tema para os nossos casamentos. Vamos orar então? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nessa manhã te damos graças pela tua graça, Senhor, porque já nos permitiu nos reunir ali como corpo de Cristo, como povo do Senhor, para ser instruídos pela tua palavra, prestando um culto de gratidão ao Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Fala conosco agora, fala com cada grupo, Pai, que está reunido agora em torno da tua palavra, no propósito de buscar santificação para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, que o teu Espírito Santo nos aquiete nessa hora e que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos interiorizar as tuas verdades e vivê-las para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então nós estamos aí já no nosso capítulo 11 desse livro da Edith Schaeffer, né? A Celebração do Matrimônio. Tem sido uma caminhada muito interessante, muito produtiva para nós casados, e também, se eventualmente tiver alguém solteiro, para que ele comece a tomar corpo, né, do que é um casamento firmado em Cristo, né, tendo por base as verdades da Escritura. E hoje a gente vai falar então aí desse capítulo 11, no tema Inspirando a Criatividade no Lar, e eu achei muito interessante a forma como a Edith começa o capítulo. Ela começa de maneira muito concisa. Ela diz assim: Deus criou. E pensando nisso, ela não desenvolve essa ideia da criação a partir da criatividade de Deus, mas pensando nisso, eu queria, num primeiro momento dessa aula, pensar com os irmãos a respeito da base para toda a nossa capacidade criativa como seres racionais criados por Deus. Nesse sentido, eu quero te fazer uma pergunta inicial. A gente lê muito a Bíblia, a gente passa por muitos trechos da Bíblia, a gente nota muitos princípios éticos, morais, verdades espirituais, mas a gente pouco medita. E você já parou para pensar na capacidade criativa de Deus? Ele começou tudo do nada, a partir do nada, ex nihilo, na expressão latina. Diz o versículo 1 de Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra, e a gente lê isso e pensa, tá tudo bem. Mas de onde veio o conceito de terra e céus? Hoje fica fácil para nós, porque nós já conhecemos a terra e os céus, sua composição, dimensão, formato, mas e quando eles ainda não existiam? Por que não vivemos soltos no ar, mas na terra e debaixo de um céu? Porque a criatividade de Deus quis assim. Por que não vivemos no escuro e apenas nos conhecendo pelo toque, mas podemos nos ver e nos tocar claramente debaixo da luz? Porque a criatividade de Deus assim quis. Ele criou a luz, as estrelas, os luzeiros do dia, da noite, todos os tipos de animais e plantas, e por fim, o homem à sua imagem e semelhança. Nada disso existia antes de ser criado por Deus. Tudo foi criado a partir da genialidade de Deus, expressa em sua criatividade. Nesse sentido, sabe por que você e eu podemos ser criativos? Porque você tem a imagem e semelhança de Deus como Criador de todas as coisas. Muitos dizem assim: eu não consigo criar nada, ter ideias novas. Não consigo nada, criar nada. Entenda que isso não é porque você, de fato, não possa criar ou inovar algo em sua vida, porque a potencialidade do espírito criativo é algo inato em você, já que você é imagem e semelhança de Deus, de um Deus criativo. Então, por que eu não crio nada? Porque você está se entregando à preguiça, muitas vezes, à falta de confiança, ao comodismo de uma vida vivida na rotina incapacitante, que é fruto de uma natureza pecaminosa que habita em todos nós.
como fomos advertidos e relembrados nessa manhã, em Gênesis 3. É o pecado, em última instância, que incapacita você de exercer o seu lado criativo, dentro do alvo desse curso, no crescimento do relacionamento conjugal. A capacidade de criar, meus irmãos, inovar as coisas é inata a nós, porque nós temos a imagem de um Deus que é criativo na sua essência. E, portanto, se as coisas são assim, pretendermos abrir mão de nossa capacidade criativa como seres formados à imagem de Deus é negar a nossa própria natureza, o que é filosoficamente impossível. E pensando nisso, sabe onde eu vejo que não há limites para o desenvolvimento da criatividade humana, a exemplo do próprio Deus? Em Gênesis 2:19. Lá em Gênesis 2:19, Deus diz assim: havendo, pois, Moisés, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, vírgula, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Veja que tarefa grandiosa Deus concedeu ao homem, dar o nome final a todos os seres viventes. Usar a sua capacidade criativa naquele momento. Deus os formou, mas eles seriam conhecidos a partir de agora pelos nomes que o homem desse a eles. E você pode dizer assim, mas qual a grande descoberta nisso, Rogério? É que com isso, Deus acabou atribuindo ao homem a capacidade criativa que ele mesmo tem, já que dar nome à criação é parte do ato criatório em si mesmo. Veja Gênesis 1:5. Deus cria a luz e chama dia. Deus nomeou a luz de dia. Cria as trevas e chama noite. Deus nomeou as trevas de noite. No versículo 8, Deus chama o firmamento de céus. No versículo 10, Deus cria a porção seca e a chama de terra. E ao ajuntamento das águas, ele nominou mares. Perceba que ele atribuiu isso a Adão, quando lhe permitiu dar nome aos animais, uma expressão criativa de domínio e honra que Deus deu ao homem. É por isso que Davi, no Salmo 8, quando reflete sobre o homem, vai declarar nos versículos 4 e 7 o seguinte, Salmo 8, de 4 a 7. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? E perceba que filho do homem aqui não está em maiúsculo, como que apontando para Jesus, embora em última instância essa expressão aponte sim, para Jesus como filho do homem, lá da profecia de Daniel 7. Mas Davi está pensando no homem carnal. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E lá no hebraico você pode ler, menor do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Nas palavras de Van Groningen, esse autor que o Misael citou hoje, ele fala, nós somos vice-regentes de Deus diante da criação. Veja, porque Deus deu domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Então, meus queridos, esse valor criativo divino que há no homem, ele, por fim, acaba sendo coroado em Gênesis 2:23, quando o homem permite agora que ele dê nome à sua própria esposa, e o Misael mencionou isso também, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Para além de demonstrar autoridade e domínio sobre a mulher, pois ele deu nome a ela, o homem a coloca ao seu lado ao lhe chamar varoa, pois do varão foi tomada. E por ela ser imagem e semelhança de Deus, como ele, Gênesis 1:27, a mulher também possui a mesma capacidade criativa que Deus havia outorgado ao homem. Para pensar numa coisa. O que é o mandato cultural que Deus deu ao homem para cultivar, guardar e desenvolver o jardim, em Gênesis 2:15 e 16?
senão a criatividade dele em exercício. Em tudo isso, o homem deveria usar a sua criatividade. É por meio do uso da capacidade criativa que o homem iria desenvolver a agricultura, as artes, as diversas áreas da ciência, aprimorar seus relacionamentos com a criação e de uns com os outros. Irmãos, Deus fez você com a capacidade de criar, de inovar, de atribuir nova roupagem a tudo que está ao teu redor por meio da sua percepção e intelecto. E por que nós falhamos, então? O pecado nos impede de desenvolver nosso pleno potencial criativo, à luz da imagem e semelhança de Deus que fomos criados. É o pecado. Daí eu arrisco uma reflexão aqui, e os irmãos me corrijam se eu for além do que convém. Será que o homem, antes da queda, poderia desenvolver tudo o que quisesse? Eu penso que sim. E mesmo depois da queda, essa minha constatação tem base, sabe, em quem? Nos gênios. Nas mentes geniais de homens e mulheres que de vez em quando aparecem. Quem são os gênios? São pessoas que conseguiram desenvolver sua capacidade criativa além da normalidade em qualquer área do conhecimento. Vamos pegar alguns exemplos. Veja Michelangelo, foi conhecido em seus dias como o Divino. Ele foi pintor, escultor, arquiteto e poeta. Quanta criatividade envolvida nisso. E o que falar então de Leonardo da Vinci? Olha só, ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Um homem desses nos ridiculariza, meus irmãos. Para finalizar, olha Galileu Galilei, que é tido por muitos como o pai da ciência moderna por ter desenvolvido o método científico. Ele foi astrônomo, engenheiro, físico. E Galileu Galilei cunhou uma frase que resume bem o ponto que nós estamos desenvolvendo aqui. Olha o que ele disse. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos deu os sentidos, a razão e o intelecto, quis que abdicássemos de seu uso. Esses homens, tidos por gênios, eles conseguiram desenvolver os seus sentidos, a sua capacidade racional e intelectual criativa, além das demais pessoas. Se eles foram contemplados com um cérebro distinto, e eu até acredito que isso aconteceu, eu não vou discutir isso, mas a verdade é que eles se puseram, em algum momento, a raciocinar, a pensar, a meditar sobre as coisas que aconteciam ao seu redor, e aí eles conseguiram inovar em seus tempos. Ora, se como Michelangelo, Da Vinci e Galileu Galilei, você também foi criado à imagem do mesmo Deus criativo, então, preste atenção, meu querido. Você não tem desculpas para dizer que não possui criatividade inata em você. Você pode estar sendo preguiçoso em desenvolver essa área na tua vida. Isso é coisa diferente. Faz parte da tua natureza pecaminosa. Mas dizer que você não consegue desenvolver, inovar nada diferente no contexto do nosso curso, para surpreender o teu cônjuge no teu casamento, diariamente, semanalmente, mensalmente, trazendo mais vida à relação conjugal, é negar a própria essência criativa, da qual você participa, por ser imagem de Deus. Muito bem. Visto isso, essa pequena introdução a respeito da base da nossa potencial capacidade criativa, como seres criados à imagem de um Deus criativo, que mostra isso na pessoa de gênios e mostra isso também na vida daqueles que se propõem a parar e pensar e a usar os sentidos, o intelecto e a razão para descobrir coisas novas, para dar nova roupagem ao que já existe. Vamos agora nos concentrar, então, na lição propriamente dita. E na frase aqui da Edith Schaefer inicial, que ela traz como uma aplicação para essa criatividade que nós devemos ter, nos empenhar a buscar dentro do casamento. Ela diz assim, ó, a família deve ser o lugar em que a criatividade da esposa, do marido e dos filhos
seja encorajada e apreciada. Segundo a Edith, o encorajamento se dá primeiramente em um ambiente de comunicação bilateral. Ela diz assim, é o ouvir e falar manifestando interesse pelas ideias criativas do outro na relação. E esse ambiente de comunicação bilateral, ele pode ser visto em dois modos. Primeiramente, você precisa apreciar mesmo as ideias esquisitas do outro. Mesmo as ideias estranhas que o outro vai propor, precisam ser apreciadas para que esse ambiente de comunicação bilateral se desenvolva. Às vezes, a surpresa que o momento revela na oferta criativa do nosso cônjuge, é verdade, ela pode não ser agradável, mas mesmo assim, valorize a intenção por detrás da ideia proposta. E eu me lembrei, meus irmãos, lá de Marcos capítulo 2, quando eu li isso. Quanta criatividade tiveram aqueles 4 amigos do paralítico de Cafarnaum. É ou não é? Diz o texto que, em razão deles não poderem entrar pela porta da casa, em vista da multidão que se comprimia para ver, ouvir e receber alguma cura por parte de Jesus, que estava ali ministrando, aqueles 4 amigos fizeram um buraco no telhado da casa. E sabe o que eu acho interessante? O texto de Marcos pontua que foi no ponto correspondente em que Jesus estava. Foi naquele ponto que eles abriram um buraco em cima do telhado e desceram um amigo por cordas ali. Agora, para pensar. Você já pensou o susto que Jesus poderia ter tomado? Ele poderia ter olhado para cima, visto aquela cama descendo sobre ele. E ele podia ter dito assim, vocês estão loucos? Cuidado aí, essa cama vai cair em cima de mim. Mas não. Jesus destacou a fé daqueles homens. Jesus viu algo que estava por trás da aparência não muito comum daquele ato. Não é comum você estar ali e uma cama descer em cima de você. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos receber do outro os pequenos gestos criativos deste modo, como Jesus recebeu a criatividade daqueles 4 amigos do paralítico, com gentileza e apreço, ainda que nos pareçam estranhos. Primeiro ponto para se ter um ambiente de comunicação bilateral. Aprecie mesmo as ideias esquisitas num primeiro momento. Um segundo ponto que ela destaca. Além de apreciar as ideias estranhas com ternura e apreço, o ambiente de comunicação bilateral também envolve o não desencorajar o outro, dizendo, por exemplo, isso é impossível, isso que você está querendo não vai dar certo, vamos parar com isso. Não desencoraje a criatividade do seu cônjuge em querer agradá-lo com algo novo no relacionamento. Isso fará com que haja retração e descontinuação da comunicação e da vontade de inovar na relação. É verdade, ninguém se sente estimulado a criar algo novo para surpreender o outro no relacionamento, se no passado foi rispidamente criticado por iniciativa semelhante. Receba a oferta criativa do seu cônjuge em amor e discuta o desagrado numa outra oportunidade. Eu me lembrei aqui de Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, em um segundo momento, para que haja comunicação bilateral saudável dentro do relacionamento, aprecie as ideias estranhas com ternura e apreço. Não desencoraje o outro. Mas além de um lar onde haja essa comunicação bilateral, a Edith Schaefer vai dizer que também é preciso, num segundo momento, um lar onde haja um ambiente de confiança. E ela diz assim, é saber compartilhar as ideias propostas pelo outro e permitir errar e tentar novamente. Então, saber compartilhar as ideias propostas pelo outro e permitir errar e tentar novamente. Então, para que esse ambiente de confiança mútua surja entre os cônjuges, primeiramente, é preciso que você não exija a perfeição ou talento do seu cônjuge em sua iniciativa criativa, mas você aprecie toda a iniciativa criativa que vise surpreender você com algo novo. Veja, não exija perfeição, não exija
meticuloso detalhe, habilidade última, fina do seu cônjuge naquilo que ele está fazendo para você de novo. A gente sabe que o primeiro passo é sempre crucial para os demais passos, quando estamos lidando com a tentativa de surpreender o nosso amado com algo novo na relação. Ele ou ela pode gostar e tudo irá bem. Ou então, você pode resistir àquilo que está sendo oferecido a você, às vezes debochando da falta de habilidade, de capricho, de originalidade, o que resultará em medo e retração de toda a capacidade criativa futura. E aqui há outro texto também, de Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Receba aquela iniciativa criativa, pequena ou grande, do seu cônjuge, com palavras doces como um favo de mel, com palavras agradáveis. Abrace aquela ideia criativa que o seu cônjuge está trazendo à relação, para trazer novo vigor, novo frescor, dar mais vida ao relacionamento, para quebrar a rotina que tantas vezes nos consome na relação. Então, para que haja esse ambiente de confiança, primeiramente, não exija perfeição ou habilidade suprema daquilo que o seu cônjuge está propondo em nível de criatividade para a relação. No segundo momento, a reação à propositura de algo novo no relacionamento vindo do nosso cônjuge, veja, sempre deve ser positiva, é um desdobramento dessa primeira. Então, receba aquilo sem exigir perfeição e receba isso de maneira positiva. O que eu quero dizer com isso? Mais do que o bem da vida, e os operantes do direito, né, ou Alceu, gostam de pensar nessa questão do bem da vida, né? É uma das causas de pedir dos elementos da ação, quando você propõe o bem da vida. Mais do que o bem da vida em si mesmo. Por exemplo, a flor que é oferecida, uma roupa comprada, uma viagem proposta, o bilhetinho no final do dia, dizendo, olha, senti sua falta hoje. O café da manhã surpresa. Mais do que isso, o que vale é a intenção. Lembra-se dos 4 amigos do paralítico de Cafarnaum? O que vale é a intenção daquele que buscou inovar a relação na tentativa de agradar o outro. Para exemplificar o ponto aqui, diz a Edith Schaefer que quando um bebê começa a andar, pode haver tantos risos e conversas com palmas e assobios, que ele ficará com medo da próxima vez que quiser se levantar sobre as suas pernas, porque ele entenderá aquilo como uma reação negativa. Isso pode acontecer também com a tentativa tímida de fazer o primeiro almoço, o café da manhã, a lavagem da louça inusitada do carro, o cuidado com a jardinagem, o comprar uma roupa para o outro que às vezes saiu do tamanho. Enfim, é preciso tato nesse primeiro contato para não haver traumas na capacidade criativa futura. Eu me lembro, minha irmã conta que a primeira vez que cozinhou feijão, deixou um pouquinho salgado o feijão. E meu cunhado, nervoso com a situação, lançou a panela escada abaixo da casa. Eles moram num sobrado. Ela tem dificuldade para cozinhar feijão até hoje, acreditem, por conta dessa reação negativa. O ser humano está em busca de compreensão. E eu complementaria aqui, ele está em busca de autoafirmação. O pecado nos tirou a base da nossa afirmação. A nossa afirmação era o próprio Deus. Quando pecamos, Deus se afastou de nós por conta do nosso pecado. Ele não deixou de cuidar de nós. Mas agora não temos mais um relacionamento íntegro, diário, perfeito com o Senhor em santidade. E isso fez com que perdêssemos a nossa base de vida. O coração do homem, há um buraco no coração do homem. Ele busca incessantemente preencher esse vazio, adorando coisas, objetos, animais. Esse buraco só pode ser preenchido pela presença do próprio Deus. Graças a Deus nós sabemos disso. Então o ser humano ele está em busca constante de compreensão, de autoafirmação. E aquilo que ele tenta fazer para melhorar a relação conjugal, precisa encontrar um coração receptício do outro lado, que aprove a iniciativa. Do contrário, a frustração, a mágoa, o medo de tentar novamente, tomarão conta do relacionamento. Permita-se que o outro erre em sua tentativa de inovar o seu relacionamento com você. Pode ser que o outro tenha inovado de modo muito surpreendente. Pode ser que ele tenha feito algo que saiu da normalidade.
E eu pensei em algumas coisas. Imagine que só porque você apreciar animais silvestres quando vê o Net Geographic ou algum outro programa, em seu aniversário, a tua esposa resolva te dar uma cobra piton. Ou então, por ser ela muito querida pelos amigos, ele a expõe a uma declaração de amor em plena praça pública, com todos os seus amigos dançando ao redor, ao som de Baila tu cuerpo, alegria Macarena. Veja, é algo que foge da normalidade. Mas veja, aceite naquele momento e discuta depois. Receba de modo positivo a tentativa criativa do outro em agradá-lo. Eu me lembro de uma ex-namorada que, querendo me agradar no dia do nosso aniversário de namoro, lá nos idos da década de 90 do século passado, contratou aquelas mensagens ao vivo. Os mais velhos vão se lembrar que tinha isso antigamente. E por volta do meio-dia, em plena praça pública, ali na frente do Praça Shopping, uma perua com um baita alto-falante em cima me chamava pelo nome. E eu cheguei ali, já havia muitas pessoas, e ela sai cantando de dentro da perua uma música para nós. Eu travei naquela hora. E ela nunca mais quis me surpreender com nada. Então é preciso receber, no primeiro momento, a mensagem de forma positiva, ainda que isso seja difícil. Se prepare e receba de modo positivo, porque você pode causar traumas terríveis para o futuro. Por fim, além de um ambiente familiar com comunicação bilateral saudável e onde haja confiança mútua entre os cônjuges, a Edith fala de um ambiente equilibrado nas prioridades. Isso é interessante. A casa limpa e cheirosa, é verdade, ela é agradável para todas as pessoas. Mas tudo bem se por conta de alguma ideia criativa, o chão ficar sujo por um pouco, por um momento. E aqui eu pensei em alguma coisa assim, ó. Imagine que o outro queira mudar a decoração do quarto. E isso vai causar sujeira com o arrasto dos móveis. Veja, não fique bravo, mas receba essa iniciativa criativa como forma de amar você, vinda do outro. Ou então, imagine decorar a casa com flores naturais, para surpreender a sua esposa no dia do aniversário de casamento. Agora aqui é para as mulheres. Mulheres, nós não lidamos bem com a ideia de que chão limpo é para não ser sujo. Nós não entendemos muito bem isso. Então, se cair um pouco de terra do vaso no chão limpo, tenham paciência conosco e elejam a tentativa de agradá-las como algo mais importante do que o chão limpo naquele momento. Eu me lembrei aqui de 1 João 3,18. Pensando lá em 1 João 3,18, a gente pode dizer o seguinte: ideias criativas em prol do relacionamento, na verdade, são amostras concretas do amor entre os cônjuges. Porque veja o que diz João ali. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Demonstrar amor pelo outro, levando a ele algo novo que o surpreenda, em última análise, é um modo de amar de fato e de verdade o nosso cônjuge. Mais do que dizer eu te amo, comece a usar de modo mais habitual seus sentidos, seu raciocínio e seu intelecto, dados a você por Deus, na realização diária de ideias criativas que surpreendam o seu cônjuge, o que certamente mostrará a ele o quanto você o estima e está comprometido com ele para que o relacionamento se aprofunde cada dia mais e produza frutos, sobretudo para a glória de Deus. Com base nessa lição e com algumas colocações pessoais, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos nessa manhã a respeito da criatividade na relação conjugal. Que Deus nos ajude a sermos mais criativos com nossos cônjuges. Amém, meus irmãos? Eu quero abrir agora, se os irmãos quiserem complementar isso, fiquem à vontade. Deus abençoe a presença de todos. Bom, o senhor é bem criativo. O que você tem certeza que é uma pessoa, não é, Flavinha, que pode falar algo muito sobre criatividade?
Pode. Posso. Eu creio assim, Deus é um Deus criativo. Nós temos que ser criativos. Só que a nossa criatividade, à medida que o tempo passa no casamento, no relacionamento conjugal, a gente vai perdendo essa criatividade. A gente vai vivendo assim, dia após dia, né? Cai numa rotina. Se a gente não tomar cuidado, isso é bom, alerta dos cônjuges. Né? A esposa sempre alerta, né? A gente podia fazer alguma coisa diferente, porque eu sou uma pessoa assim que eu sempre vou pelo mesmo trajeto. Marca de carro é difícil mudar, cores. Eu sou muito metódico em algumas coisas. Eu tenho dificuldade de experimentar. Restaurante, por exemplo, tem restaurante agora que fechou há 40 anos que eu ia, agora eu fico preocupado. Onde que eu vou agora? Estou sofrendo. Tá vendo como eu sofro, gente? Então, essa criatividade, isso é importante. O que o Rogério falou é muito importante. A gente tem que buscar essa criatividade no nosso relacionamento, senão corremos o risco de cair numa rotina. E a gente muitas vezes não percebe. É uma dura que às vezes eu ajudo, eu tento ajudar, sabe? Eu dou assim umas ideias, mas ele não aceita. Acho que a criatividade, ela vai também, o que você está falando, a gente vai se acomodando, né? A gente vai se acomodando a não se abrir para o novo, a não se abrir para uma mudança, a não se abrir, como você citou, né? Uma mudança de uma decoração. Não, é não aceitar, não, mas eu gosto disso aqui. Quando você tem gostos diferentes, né? Olha, eu gosto disso aqui mais quadradinho. Então você quer arrumar tudo certinho, você é metódico, organizado, né? Aí o cônjuge vai, não, mas eu gosto aqui torto. Eu gosto torto. Então um gosta tudo certinho, o outro gosta tudo torto. Então eu vejo que essa criatividade para a gente lidar com isso, para a gente acatar isso um ao outro, é importante, porque nem sempre isso é para mim. Eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no outro. Não, ela, no meu caso, né? Ó, a Lu gosta disso desse jeito. Por mais que eu não goste, ela gosta. Então é uma forma de eu agradá-la, fazendo com que ela use dessa criatividade dela. Entendeu? E aí eu deixo a criatividade do cônjuge sobressair, vamos dizer assim. Muito bom. Mais alguém? Então, acho que a gente pode encerrar nossa aula, né, com uma oração. Mais uma vez, graças a Deus pela presença dos irmãos. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade rica de podermos meditar à luz da Tua palavra sobre esse atributo da criatividade que está em nós, ó Deus, porque fomos formados pelo Senhor, que é a criatividade por excelência. Ajuda-nos, Deus, a desenvolvermos isso em nossos casamentos. Ajuda-nos, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para inovar a cada dia a nossa relação, para que isso produza frutos para a glória do Teu nome. É assim que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom domingo aos irmãos. Aqueles que puderem abrir a câmera para a gente tirar aquele printzinho, para a gente colocar lá no grupo. Hoje parece que algumas pessoas faltaram, bastante pessoas faltaram aí. A Kelly e o Thiago estão abrindo a câmera aqui. O Zé Carlos estava aí até agora, mas eu acho que o Zé Carlos colocou um filtro lá e desconfigurou a imagem dele. Ó. O Zé Carlos estava com uma visão bonita ali, Zé Carlos, uma churrasqueira aí, ó. O celular. Vamos lá, vou tirar o print aqui, o sorriso maroto. Pronto, já tirei e vou colocar lá no grupo. Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Onde que clica para ver todo mundo? Você está no computador ou no celular, Kelly? Você está mudo agora. Mutou o teu... Estou no computador. Está no computador? Então, no computador, lá em cima, tem os 3 pontinhos lá, ó. Lá em cima, lá tem 3 pontinhos. Tem. Aí você tem lá mais opções. Tem a opção ali, ó, galeria. Ah, entendi. Aí você muda ali. Quando você muda ali,
tem uma forma que você coloca tipo cinema, aí tem alguns detalhezinhos ali. Mas por ali você consegue deixar. A única diferença é que por exemplo, eu sempre vou aparecer aqui no cantinho embaixo para mim. Para vocês aí, eu estou no meio da tela. Mas vocês sempre vão se ver no canto superior, no canto inferior direito aqui. Entendeu? Isso eu não consegui mudar ainda, não descobri como muda. Mas isso deve ser padrão dele. Eu acredito também. Mas aí você mudando na galeria, dá para aparecer todo mundo assim. Tá bom. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tá bom, gente. Bom domingo. Bom domingo. Em Deus. Tchau. Tchau.